Gravar. Beleza, senão não fica lá disponível, né? Então, de novo, nosso material base, tá? As diretrizes que são da Associação Médica. E eu também deixei esse outro artigo lá, tá? Que é o tratamento farmacológico do transtorno de ansiedade generalizada, tá? Por que a diferença? Qual a diferença dos dois? O da igual tá aqui, né, em inglês, né, os guidelines, né, vocês já devem ter visto ou ouvido isso em algum outro local. Ah, tem que seguir os guidelines, as diretrizes, as regras, como deve portar no SUS. Então, esse daqui, essa diretriz, se você sair dela, sair do que ela orienta, você vai ter que justificar o porquê que você está contrariando um documento que é aceito pelo SUS, que é dito pelo SUS que você deve fazer, né? Ou seja, você vai ter que se explicar se você contrariar ele. E aqui é assim, o que, que pode vir a acontecer? Porque assim, aqui está focando em um tipo, né? Eu sei que o tá são vários, mas o generalizado aqui é um tipo, né? E aí está falando perspectivas futuras. O bacana de ler esses artigos de perspectivas futuras, porque a gente pode pensar no que é que pode vir, né? E como a gente discutiu, né, há 2 semanas atrás, quando acho que foi a Vera, né, ela colocou um ponto do que ainda não era no Brasil, assim, essas publicações, essas leituras e quem for, nossa, eu acho que isso devia ser assim mesmo, e publicar no SUS. Não sei se vocês sabem, mas o SUS tem um prêmio que era anual, eu não sei agora, que é de iniciativas do SUS, que normalmente o pessoal de mestrado e doutorado que estuda algum sistema, alguma aplicação para o SUS, manda para esse local para tentar aí mostrar ao SUS quais são as melhores formas do SUS atuar, tá? E aí tem premiação. Na época que eu descobri isso, era 2011, era R$ 30.000 na época. Então, assim, é um dinheirinho, né? Fora que você está contribuindo. Então, assim, dois aspectos. O aspecto geral, básico, né, Trantoni, e aqui uma atualização, assim for no caso. Só que, assim, né, esse é de 2001, então a gente espera que tenha mais artigos, né, que tenha mais informações. Então, olha só, Vera, naquilo que a gente estava conversando no comecinho da aula, né, antes da gravação, sobre como executar as coisas, eu joguei aqui no Google Acadêmico tratamento farmacológico do transtorno de ansiedade generalizado e perspectivas futuras. Ou seja, eu joguei o título aqui do artigo. Aí, ele, como eu joguei o nome certinho, né, apareceu aqui para mim o artigo. Só que olha que legal. Aqui está escrito citado por 72 e artigos relacionados. Se vocês clicam na aba, aqui, ó, cerca de 70, estava aqui, 72 artigos citaram aquele trabalho. Então, eu já tenho trabalhos aqui de 2008, 2009, 2012, 2010, né, 2004, 2012. Ó, aí você pode refinar para desde 2016. Então, assim, quando você acha um trabalho, gostou daquela informação, mas vê assim, será que isso ainda está atualizado? Ou o que é que deve ter tido? Joga no Google Acadêmico e olha, citado por 72, você vai ver, pai, esse aqui está tratando de medicamento e transtorno de ansiedade generalizada, quem citou esse trabalho provavelmente seguiu ou buscou alguma informação parecida, né, daquele processo. E aqui também está escrito artigos relacionados. Aí eu fui, joguei, cliquei com o botão direito, abri nova aba, apareceu mais 101 resultados. Né, tipo, tratamento farmacológico está aqui, resultados, tipo, achei, primeiros resultados, primeiras coisas encontradas, né? Consumo de benzodiazepínicos no Brasil durante os anos de 88 e 99, né? Então, temos mais antigos, temos mais novos. Isso é uma forma, assim, de quando o professor dá aí um trabalho para vocês jogam lá no Google Acadêmico e aparece pouco artigo, olha só, de um apareceu mais 72,
e os relacionados foram mais 101. Então, assim, com um artigo, a gente achou mais 173 artigos. E aí, Vera, naquela discussão sobre, no começo, né? Nossa, as dúvidas, o que a gente faz? Começa a fazer, isso chama leitura lateral. Tem uma informação, abre uma outra página lateral para poder ver onde que aparece a informação, pego o artigo, né, e vou lendo. E aí a gente vai tirando as dúvidas do que se a informação é verdadeira ou não. Ok? Ok. Gente, vocês já tiveram problema para poder fazer citação de artigo? Ou vocês nunca... Já, né? Com certeza, eu já. Olha só que coisa difícil. Quando vocês jogarem no Google Acadêmico e achar o artigo, tá vendo essas aspas aqui? Olha só. Ele já aparece 3 formas diferentes aí de citação para o artigo. Então, quando você estiver buscando, você olha aí, ó, clica na aspas, na hora que você salvar o artigo, você já salva as formas de citação para poder ver, né? E aí a gente sofrendo ali, né, com aquele monte de outras coisas. Ok? Então, assim, gente, o que eu quis? Por que eu gastei esses 10, 14 minutos aqui? Mostrar para vocês quais são o porquê, né, de seguir a diretriz, tentar ver a atualização e quando ficar em dúvida alguma coisa, joga no Google Acadêmico, procura os artigos que eles foram citados, artigos correlacionados que você melhora, né? Você tem chance de encontrar mais informações, você tem chance de se atualizar, né? E aí, não deixar o seu ouvido ser pinico, né? Como que vocês vão saber se o Diego só é bom em ficar com conversa fiada ou se o que ele está falando, está prestando, é verdade? Só se vocês sentarem e lerem. Se vocês não lerem, até esse material tão mais, eu vou falando um monte de bobagem e vocês vão só aceitando. Bom, quem atendeu o paciente com TAS? Quem já atendeu o paciente com TAS? Com TAS? Isso. Ou alguém aí já fala assim, mas eu não atendi, mas eu tenho. Não, só com TAG mesmo. Só com o quê? TAG. TAG? O ansiedade generalizada. Tá, daquele artigo lá. É. Beleza. Então, olha só. O TAS, quando a gente estudou o outro artigo, né? Quando a gente falou lá do público do CAPS, né? A gente viu lá as esquizofrenias como mais frequente, né? E aqui, o que esse trabalho, o que a diretriz traz de informação? Que primeiro que o transtorno de ansiedade social, tá? Ele é o mais comum dos tipos de transtorno de ansiedade. Nesse trabalho, nessa diretriz, nesse momento, ele diz que normalmente o paciente não melhora, não tem remissão, tá? Que causa, com isso, um significativo prejuízo funcional e psicossocial. Só metade dos pacientes que procuram o tratamento, tá? E dentro do tratamento, ou seja, vamos pensar lá, né? 100% que estão com ansiedade social, 50% que procura tratamento. E dos 50%, a adesão, a adequação, o medicamento funcionar e sair tudo bem, só funciona em 40%. Ou seja, se 50 foram buscar, 4 vezes 5, 20, dos 50, 20 pacientes só que conseguem a remissão, a cura ali. Tá? E o que essa diretriz nos traz? Que o maior problema, né, de normalmente não ter remissão, de só metade dos pacientes estarem buscando, é simplesmente do fato de conhecimento. O indivíduo não entende, ele não tem conhecimento para entender que o que ele está sentindo, o que ele está passando, se enquadra no transtorno de ansiedade.
Se ele não sabe que tem alguma coisa errada com ele, né, que o errado com ele é tratado, é controlado, que tem algum sentido que ele está acontecendo, ele simplesmente não vai buscar tratamento. Ok? Em epilepsia, em depressão, né, a gente tem a questão ainda do estigma, né, que aí a pessoa, eu não vou porque isso é só para doido, igual infelizmente muita gente trata, né, é má vontade e tal. Nesses a gente tem a questão do estigma social, né, porque muita gente não busca tratamento, se esconde por causa da questão de estigma. E na ansiedade social, por simplesmente não saber do que se trata. Beleza? Gente, lembra, tá? Se for falando, vocês me interrompem, beleza? Opções é psicoterápico ou farmacológico, tá? Eu não quero e nem vou puxar sardinha para nenhum lado aqui. O que está escrito aí de terapia cognitivo-comportamental serem de escolha, de ser a terapia de escolha na psicoterapia, é algo que se coloca aí pela diretriz, tá? Não é minha culpa. Se vocês acharem que não é o TCC, vocês pegam o nome dos autores aqui e mandam um e-mail para eles xingando, brigando, tá? Não sei quem aí acha que é o Freud ou quanto mais, ou Freud, como que é que pronuncia certo. E aí, olha só. Na verdade, acho que eles citam a TCC porque ela se mostrou mais eficaz e mais preocupada com esses transtornos específicos, né? Que de ansiedade, de depressão e tal. Acho que pela especificidade, na princípio. Então, aí é essa parte de vocês defender a própria sardinha de vocês, né? Aí, porque nas outras turmas o povo já começou a brigar. Aí eu afastava, aí quando eu via que não ia ter sangue, não ia ter morte, aí não ia ter graça, aí eu falei, pronto, gente, parou, deixa vocês discutir com os seus professores psicólogos, né? Porque assim, vai discutir não ter sangue nem morte, não tem graça. Então vamos para outra coisa. Mas me falaram também essa questão que você colocou. E aí, onde que talvez vocês vão ficar bravos, é que mesmo com as considerações que a Vera fez, o que o trabalho mostra, né, o que os trabalhos mostram que, assim, tanto a TCC quanto usar medicamento, no curto prazo, parecem que tem o mesmo resultado. Tá? Então, assim, qual que trata melhor no começo? Os dois, tá? E aí, assim, como nesse momento, claro, se tiver alguma atualização, tá, a gente ainda vai buscar isso. Mas, assim, até então, o que se define para o curto prazo em questão do tratamento ou psicoterápico ou farmacológico? Características de acesso ao paciente, local, preferência, motivação, custo associado. O que quer dizer isso? Para buscar o medicamento é mais difícil do que buscar a terapia, então normalmente o paciente vai querer buscar a terapia. Se ao contrário, não, para ir na terapia é muito longe, não tem farmácia na esquina, normalmente vai por isso. Preferência. No brasileiro, né, ou na condição humana, procura o imediatismo, né? Então, assim, muitos acabam querendo um farmacológico porque achar que vai funcionar de uma vez, né? A motivação, tipo, ele descobriu que ele tem, mas como que é na família? Tem estigma? O que as pessoas que o circundam falam para ele? Joga só ele para baixo ou incentiva ele a fazer alguma coisa? E também o quanto que vai custar, né? Porque quantas sessões de terapia que são pelo SUS? 6, 10? É pouca coisa, né? Então, assim... Depende, né? Alguém tinha me falado... Mas sim, mas é em torno disso, né? Me falaram que, assim, que tem ali um número fixo, e aí, se precisa, aí tem que passar por uma outra avaliação, fazer isso, fazer aquilo, aí só aquela burocracia que desgasta mais, né? E às vezes o paciente vai simplesmente desiste no meio do caminho. E tem o agravante no SUS da rotatividade, né? Porque normalmente o psicólogo não fica, troca, aí muda a agenda, vira todo aquele transtorno, e às vezes o paciente não consegue nem
fazer as, E as sessões iniciais. E tem Ah, outra e aí- questão também, ah, uma outra questão também, parece-me que a questão da duração das sessões, né? Não sei se mudou, mas era de 20 a 30 minutos só, então o paciente chega, não dá tempo nem de conversar, já saiu, aí marca daqui 15, 20 dias de novo, então assim, não é uma coisa muito regular. o conselho pede pelo menos 45 ou 1 hora, não é? Um negócio assim, né? Sim, mas acho que no SUS não é. Não, É uma não, coisa muito rápida. só pensando, se uma consulta clínica, a Organização Mundial de Saúde, né, ou até o Ministério da Saúde considera que uma consulta clínica, um médico, bem feita, um clínico geral, né, acabou de chegar lá, é 45 minutos, né, e aí você tem locais no Brasil que o médico tem 5 minutos para poder fazer o atendimento, né? Se é só diagnóstico físico, sentimento, estou sentindo isso, é 45 minutos, imagina um que você tem que sentar, contextualizar toda a vida do indivíduo, ver todo o aspecto. Eu acho que ainda 1 hora é pouco. E a questão Na minha financeira que você falou ignorância. também a questão financeira que você fala também é bem relevante. Outro dia eu acompanhei uma pessoa que estava com uma outra demanda, né? Era um quadro depressivo e tal. E aí a família juntou, pagou uma consulta estava já na fase de falar de suicídio, enfim. Não é bem o que você está falando aí, mas só do atendimento que eu quero dizer. E aí foi no psiquiatra, e o psiquiatra pediu também, neste caso, um acompanhamento com um psicólogo também comportamental, né? Aí a pessoa foi lá ver, e aí não tinha condição de pagar, né? Enfim, o tratamento não é possível. Então, essa é a realidade de muitos, né? Gente, o auxílio, né? R$ 600, a gente pensa, nossa, R$ 600, o que vai fazer? A maioria da população recebe um salário mínimo, isso dá 60%. Né? Quando você fala aí de coisas assim, o supermercado aumentou 30% dos produtos. Gente, imagina 10% que se comprometeu. Alguém que recebe R$ 10.000, se ela perde R$ 1.000, o que é de escolha que ela tem que fazer na vida dela? Alguém que recebe R$ 1.000, se ela perdeu R$ 100, normalmente a escolha que ela vai ter é o que ela vai comer ou alguma coisa do tipo, né? Porque aluguel, água, luz, vai vir nos valores fixos. Então, assim, o impacto dessas coisas, né? Então, dependendo onde vocês vão estar, eles vão querer escolher a medicação, não porque não acha que não vai funcionar, mas qual o recurso que ele tem, né? E aí, no texto, no Ansiedade Social, que coloca assim que o tratamento combinado melhora a remissão em uma taxa de 46%. Então, assim, você vê que não é alto, né? Tipo, não é, nossa, o paciente está fazendo terapia, está tomando medicação e está ali com 90% de cura. Você tem, mesmo fazendo a terapia, mesmo fazendo a medicação, ainda tem uma taxa de cura que eu vou considerar baixa, né? Aí depois vocês, na vida clínica de vocês, podem ter uma outra visão, ou outro, um psicólogo, né, que vai ter mais competência para falar disso. Não, 46 está bom por causa de A, B, C, D. Eu acho que se está ali num tipo de tratamento, 46% é uma taxa baixa. Você pensar que de 100 pacientes que fizeram tratamento, 54 não vão ter remissão, não vai sumir. E quando faz só monoterapia, quando só usa medicamento, né, a feneuzina, que é um de escolha, você tem de 22%, e quando você faz ali a terapia cognitivo-comportamental, só 8,8% dos pacientes, tá? Bem difícil. E aí, o que nós temos em questão de farmacologia? Eu comentei com vocês as questões do que seria de primeira linha e de segunda linha. O que seria fármacos de primeira linha, o que seria fármacos de segunda linha? Eu não me recordo. Olha só.
Qual o melhor medicamento para tratar? Como que se define? Quais são os medicamentos que você precisa usar menos, tem o melhor efeito com o menor prejuízo? Esses são classificados como os fármacos de primeira linha. E aí, à medida que a gente vai afastando disso, nossa, eu tenho esse fármaco que tem pouquíssimo efeito colateral, não preciso usar muito e tem uma alta taxa de sucesso. Aí, beleza, ele é o melhor, né, o bonitão das histórias, primeira linha. Ah, mas o paciente não teve resposta com ele está naquela curva que parte da população não ia ter, ou ele tem uma comorbidade, alguma outra doença, e toma outro medicamento que não pode ser tirado, que não bate com ele. Aí faz o quê? Peraí, tirando esse que é o melhor, qual outro que eu tenho? Vai funcionar, não vai ter um tanto de efeito, vai ter um pouco mais de risco, mas ainda vai funcionar. Aí a gente chama ali de segunda linha. E aí, nesse sentido, né, primeira linha, segunda linha, terceira linha, aí só vai piorando. Entendeu? Gente? Sim. Beleza. Sim. Então, olha só. Quem que a gente tem quais que são os que a gente tem para o transtorno de ansiedade de primeira linha? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Gente, o nome é feio, mas no nome tem já o princípio do que ele faz. Inibidor seletivo. Então, assim, ele inibe especificamente a recaptação de serotonina. O que vocês entendem? O que vocês lembram de serotonina? É o hormônio do prazer? Yes, né? É o neurotransmissor, que a gente pode também falar, né, do bem-estar, tá? Da recompensa, né? Então, normalmente, os pacientes que têm depressão, os pacientes que têm, né, os transtornos de ansiedade sociais, né? Normalmente eles têm baixa da serotonina. Então, assim, mas se está baixando, alguém está pegando ele, porque naquele conceito que a gente estava falando de dependência, né, de ser ou não ser, uma das coisas que se faz é controlar essa liberação. E muitos dos neurotransmissores são destruídos rapidamente. Então, assim, eu acho que se o problema é que está faltando serotonina, é melhor eu impedir que o corpo destrua ela do que eu ficar injetando, tá? E aí, além da inibição da recaptação de serotonina, ou seja, vai impedir que o organismo destrua a serotonina, ela vai ficar mais tempo no cérebro, mais tempo na fenda sináptica, né? Fenda sináptica, vocês imaginam assim, um neurônio, outro neurônio, e esse espaço aqui entre os dois é a fenda. O que fala fenda sináptica? Porque uma sinapse, um sinal vai vir de um neurônio e tem que passar para o outro neurônio. E como que faz? Vem um sinal, aí aqui esse neurônio libera os neurotransmissores, solta tudo aqui, aí o outro neurônio vai captar esses neurotransmissores, vai ativar e vai passar o sinal, tá? Então, é melhor eu impedir que seja reabsorvido os neurotransmissores aqui nessa fenda do que eu ficar jogando neurotransmissores, tá? Tem menos efeitos colaterais. Então, ô Diego, quando eu fui fazer aquele negócio que você pediu lá, do estudo de caso, eu recebi uma paciente que ela veio com indicação da TAG, que é o ansiedade generalizada. Certo. Ela veio pela médica do postinho, né? E ela veio já medicada com sibutramina. E ele faz justamente isso que você colocou agora aí, essa inibição da recaptação de serotonina, né, e tal. Aí eu fiquei um pouco confusa, porque no meu entendimento, assim, até aqui tá assim, ó, qual é a indicação, né, da bula do medicamento? Gerenciamento de peso, ele é a indicação. E aí o que que ele faz? Ele faz isso daí, inibe a recaptação da noradrenalina, serotonina e dopamina.
Aí você comentou justamente a mesma coisa, que ele inibe, e não deveria potencializar para que a pessoa que está depressiva ou com algum problema, ela fique mais feliz e satisfeita do que, de repente, o contrário? Eu fiquei confusa. É porque tem o mecanismo da dependência. Né, aí de novo a história, né? De não tem, não, que você comentou. Mas o que acontece no neurônio? Deixa eu pegar uma aqui que vai ser bem útil, essa imagem, essa Canva Cinema. Eu queria. Deixa eu ver se essa daqui vai ser melhor. Aqui, ó. Abrir uma nova guia. Deixa eu ver se aparece. A imagem está mais bonitinha, mas olha só o que acontece. Quando vem o sinal aqui, tá? Opa, estou apontando para o lado errado. Quando vem o sinal aqui, aí o neurotransmissor está aqui dentro. Aí ele solta ele na fenda sináptica, e aí a gente tem os receptores aqui, né? O receptor pós-sináptico. Eles vão receber. Aqui tem também receptores para quando tem excesso, indica, opa, para de liberar porque aqui tem excesso. Se a gente tiver um excesso de neurotransmissores no sistema nervoso central, vai aumentar a ativação, tá? Então, assim, tem um limite onde que esse aumento de ativação só melhora a transmissão de poder, às vezes, dar até o curto-circuito, às vezes convulsionar ou atrapalhar outras vias, tá? E aí, como que o organismo, como que o neurônio funciona? Se tem um problema aqui, se esse neurotransmissor, se esse neurônio não para de liberar, o receptor aqui de baixo, o neurônio daqui, começa a arrancar dele mesmo os receptores. Então, aqui assim tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 receptores para o neurotransmissor. Se tiver mais do que ele está acostumado, esse neurônio, para se adaptar ao excesso, porque ele percebe que ele está funcionando mais do que ele devia, aí ele começa a retirar. E aí, qual que é a ideia do mecanismo da dependência? Que ele vai diminuindo os receptores e esses vão dando conta de fazer, 3 vai dar conta de fazer o serviço de 6. Mas sem que 6 faça um monte de serviço, porque os 6 podiam fazer o serviço de 12, aí ser muito intenso. Se eu jogo muito, eu vou acelerar esse processo e às vezes o paciente tem efeito adverso, porque eu começo a inibir a passagem aqui e começo a retirar receptores. Aí se o paciente esquece um dia ou uma hora e isso cai de uma vez, aí eu tô com o meu neurônio treinado a não liberar tanto, e eu tô com o meu pós-neurônio aqui sem receptores. Aí você pode ter o que chamam de, efeito rebote. Simplesmente começa a disparar descontrolado por causa dessa ausência. Ele começa, qualquer coisinha aqui, fica super sensível, e aí, em vez de eu ter uma sinalização controlada, eu tenho uma sinalização totalmente descontrolada. E aí, o que fala lá do desmame, né, da retirada progressiva, é ir diminuindo aos poucos para que esse neurônio comece a colocar o sistema de feedback dele funcionando, e para que esse comece a voltar aos receptores para todo mundo voltar a ter o funcionamento original dele. Complexo, né?
Demais. Nossa, Muito perdi, importante. perdi 7 de vocês ao mesmo tempo, né? Então, assim, deixa eu tentar colocar de uma outra forma aquela imagem, aquele processo. Os neurônios vão fazer o possível para eliminar ou não responder a excessos de neurotransmissores, porque as regulações são muito finas. Os neurônios. Quer ver uma questão de regulação? Se você faz muito exercício físico, muito, o que acontece com as pernas? Você correu demais, o que acontece? Com o quê? Com as pernas? Perna ou braço fez muita atividade física, o que vai acontecendo? Você vai fazendo, o que acontece? Dói? Fadiga. Fadiga, né? Então, assim, cada célula tem um mecanismo de controle para tentar evitar a fadiga, né? A cãibra normalmente vem do excesso de ácido lático, porque tipo, você fez mais do que a célula dava conta e ela produziu um ácido lático que lesiona. Então, assim, no músculo ali, beleza. Neurônios são muito mais controladores, são muito mais sensíveis, porque imagina no músculo, beleza, você teve ali um ácido, lesionou, detonou um músculo, se perdeu ali alguma célula muscular, passa um tempo, a outra hipertrofia, a outra recompõe, beleza, você voltou, você fica uns dias com dor e passa. Agora imagina nos neurônios, se ele perde o controle, você perde algum neurônio. Não tem volta. Então, os neurônios trabalham com uma sequência gigantesca de mecanismos compensatórios para controlar. Não, eu só preciso desse tanto, só preciso desse tanto. E aí é uma das dificuldades dos tratamentos farmacológicos para os transtornos mentais. Porque por que lá vai usar lítio? Vai usar o benzodiazepínico, vai usar um antidepressivo. Por que você espera, ali, dependendo do grau do paciente, 30, 60 dias para poder ter um efeito? Porque a primeira coisa que o sistema nervoso vai tentar fazer, a fisiologia neuronal vai tentar fazer, é não responder nem a mais e nem a menos ao que ele foi programado. Então, quando a gente está tomando inibidor, está tomando benzodiazepínico, tem que ser um período porque a gente quer que o neurônio trabalhe num ritmo que ele não está programado. Ah, mas o paciente está com déficit de serotonina. Alguma coisa aconteceu com esse neurônio que ele está entendendo que ele tem que funcionar com pouco. E, na verdade, ele tinha que funcionar com mais. Só que o neurônio não está sabendo disso. Então, a gente tem que adestrar ele. E, à medida que isso vai acontecendo, o neurônio vai lutando contra. Aí, até que se ajusta a dose para poder ter. Não, beleza, eu consegui uma dose que fez uma transmissão com a quantidade certa de neurotransmissor. Eu dar serotonina, dar neurotransmissores, raramente é a primeira escolha. Porque o normal, quando você joga o excesso no sistema nervoso central, é ele tentar fechar ao máximo. Ou destruir ao máximo o que está lá. Conseguir melhorar aquela coisa, daquela imagem? Não. Nossa, pode escrever só sim ou não aí Eu tô com o Google aqui aberto tentando entender um pouco mais, mas é uma coisa bem complicadinha. A farmacologia neuronal é uma disciplina por si só. E normalmente, num semestre, a gente vai vias da dopamina, vias da serotonina. Então, assim, normalmente a gente tem uma só. E na fisiologia, normalmente, fisiologia, você tem quase todo o primeiro bimestre falando da neurofisiologia. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas normalmente é para ter, né? Tipo, se um bimestre é 2 meses, a gente passa um mês, pelo menos na biomedicina, além da neuroanatomia, a gente tem lá mais um mês só de neurofisiologia. Aí, né? Aí eu fiz no mestrado, aí não, né? Aí foi 6 meses só de neurofarmacologia, né? Mas aí porque foi o mestrado em farmacologia. Bom, então, assim, eu acho que
eu venci a Vera na complicação da resposta, né, Vera? Eu acho que você vai falar que não tão tá bom porque a resposta foi muito complicada para a pergunta que você fez, né? Não, mas é isso, né? A gente tem essa dificuldade mesmo de dar uma compreendida no todo, assim, mas vai organizando. Os neurônios vão tentando fazer sinapses da forma melhor. Não, só o que eu fiquei confusa foi a questão de vir essa parte de inibidores. Quando ele fala de inibição, você imagina que é para não deixar mais acontecer aquele evento. E aí, na minha cabeça, quando você está triste ou está com um problema lá ou de depressão ou de alguma coisa assim, na minha cabeça, eu deveria inibição da recaptação. A recaptação é tirar a serotonina da fenda. Se eu estou tirando, eu estou impedindo que ela ative outro neurônio. Aí tem alguém, né, tem uma molécula, tem uma enzima que chega até a serotonina, pega ela e leva ela embora. Quando eu estou ali usando um inibidor seletivo da recaptação, tá aqui a serotonina, tá aqui o cara que vai pegar ela. Quem que eu estou tirando? O que vai pegar a serotonina. Então a serotonina fica lá livre. E indiretamente, se eu estou impedindo que alguém tire a serotonina, eu estou deixando mais serotonina na fenda. Ok? A Carol falou, entendi, tá. Beleza. Agora sim, indo ainda nesse quadro clínico que você colocou, ela estava usando eu nunca Sibutramina. Sibutramina. Foi, tem 20 anos essa merda e eu não consigo falar essa porcaria. Carol, sibutramina para TAG? Isso. Só ela que passou. Agora olha só, deixa eu te perguntar. A paciente tinha sobrepeso ou a paciente tinha a queixa estética? Não. Não para qual? Não tinha queixa estética ou não tinha sobrepeso? Nenhum dos dois. E nem tinha tag. Ah, tá. Então aí a gente pode pensar, né, que aí foi a cagada de tudo. Porque, primeiro, a sibutramina não é indicativo de primeira escolha, porque assim, nesse processo de alteração do apetite e tal, e teve uma época lá, 1000 ou 2000 e alguma coisinha, né, há 20 anos atrás, virou uma febre de usar sibutramina para emagrecer. E funciona, e funcionou para muitas mulheres, né? Porque nada melhor para emagrecer do que a morte. Né? Nada te deixa mais magro. Diego é o melhor. Não tem nenhum tratamento quando faz essas dietas atual, né? Que a dieta para poder tirar as pedras do fígado é excelente, né? Porque está criando um monte de gente com insuficiência hepática, então vai melhorar os exames laboratoriais e vai ajudar a clientela para nutrição, né? Porque aí eles vão ter que seguir com restrição alimentar, já que estão ferrando a vesícula, já que estão ferrando o fígado, né? Então, assim, ajuda, né? Porque aí com o fígado sem funcionar, a pessoa seca, né? Vai ter um monte de problema, né? Problema de pulmão, problema de coração e tal. E aí, mas funciona, perde peso pra caralho. Normalmente, no hospital, então, metade do peso. Então, esses tratamentos assim loucos que o povo faz, a gente pode dizer que funciona, né? Que quase mata ou mata, então perde peso. A sibutramina causa... o risco é muito grande de arritmia cardíaca, tá? Então, assim, muita gente infartou usando ela. Aí, o que eu estava forçando aqui na cabeça para poder entender? Às vezes, identificou lá como sendo isso, e que ela não conseguia emagrecer, que ela não conseguia fazer atividade, não conseguia fazer reeducação alimentar, então optou pelo farmacológico, porque ao mesmo tempo de melhorar a serotonina, também ia ajudar na perda de peso, então a queixa dela ia ser enfrentada junto com a reposição de serotonina. Sabe, eu fui bem forçando para entender qual que seria o sentido. Mas como sibutramina não é nas escolhas aqui, e você falou que ela nem tinha queixa e nem tinha
TASG, né? Então, É porque ela estava assim, sofrendo, né? Então eu acho que de repente a médica entendeu nesse sentido aí, mas ela veio com CID-10 até o F41.1 para mim. você falou grego no final aí. Ele tava o quê? Ela veio com com a especificação do tag mesmo, né? Então, acho que ela se equivocou na hora de fazer as coisas lá. Ela mandou errado, né? E Quem pena que a gente teve que você vai ver interromper o essas coisas. acompanhamento dela. Não, essas coisas acontecem. Até ir trocado mesmo já vão, tá? Benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos está aqui na primeira linha, mas não costuma ser os primeiros a ser utilizados, tá? Contrariando aquela informação que você trouxe lá no começo, benzodiazepínico tem mais dependência, tem mais efeito adverso, tá? E aí, os antidepressivos inibidores da monoaminoxidase. Essa monoaminoxidase é a enzima que vai lá quebrar a serotonina, que vai quebrar o neurotransmissor. Então, assim, eu vou e corto ela de vez para poder ter mais neurotransmissores. E aí, assim, dentre os inibidores da recaptação de serotonina e da noradrenalina, a gente tem a venlafaxina como uso de escolha, tá? De liberação estendida. O que quer dizer liberação estendida? Farmacocinética. Liberação estendida, prolongada. Então, é um tipo de medicação que o paciente toma uma dose maior, mas porque ele foi desenhado para ir ser quebrado e ser liberado por um período de tempo mais longo. Isso faz com que o paciente tenha que tomar menos vezes a medicação e tenha um efeito mais prolongado. Aí, assim, o tratamento de TAS em um estudo de 28 semanas. Quantos meses? Alguém já falou 6 meses? Ou vocês estão fazendo conta no dedo ainda? 4 mais 4 mais 4. Deu 6 meses ou deu 7 meses? Ou deu um mês só? E a conta, gente? 28 semanas são 5 meses e meio, mais ou menos. 5 meses e meio? Não, não é 7? 7 meses, eu acho. Eu tô pensando. Não sei. Cada semana. 7 vezes 4, 28, né? 28 porque. E eu fiquei pensando na gravidez. Exatamente. E aí, assim, quando vocês verem esse trabalho, sempre vai estar escrito isso daqui, ó. Sempre comparado ao placebo. Então, usou durante 28 semanas, 7 meses, e quando comparado com placebo, quem tomou a venlafaxina teve uma resposta de 58%, contra 33% de quem tomou placebo. Vocês lembram o que é placebo? Sim. Então, 33% curou tomando açúcar. 58% curou tomando medicamento. Nos transtornos mentais, claro que depende de qual, depende do grau, mas uma coisa comum de se ter é pacientes com melhora espontânea. Tá? Ou aqui, porque aqui só está falando só do tratamento farmacológico. 58% melhoraram com o medicamento e 33% melhoraram com só o placebo, tá? E aí a remissão, né, você teve 31% versus 16%, que tipo sumiu e pronto, beleza? Anotem aí, ó, NNT. Esse NNT significa número necessário de tratamento. É um termo que eu acredito que vocês não viram nas estatísticas, nas bioestatísticas da vida, tá? Mas vocês viram, assim,
É estatisticamente significativo, valor de P005, P0001, valor de P. Vocês viram essas coisas já? Eu não. Eu não. Não, acho que não. Jesus. Olha só, me cobrem um link, me cobrem no e-mail, no WhatsApp, alguma coisa assim, para mandar para vocês os cursos da Fiocruz, do UNASUS, curso assim que é do governo, que é gratuito, mas de bioestatística, tá? Porque aí vocês precisam muito. Quando a gente lê um artigo, tá, 58% versus 33%, tá, e daí? Quer dizer que, assim, que essa diferença foi significativa, tá? E, normalmente, o P, quando a gente olha lá, esse dado no artigo foi significativo, tem diferença no tratamento, o tratamento funciona porque o valor de P foi adequado. Beleza. Nas ciências básicas, isso normalmente é o suficiente. Mas quando a gente pensa em dado clínico, às vezes ser significativo não significa muita coisa, né? Às vezes, assim, o cara testou lá 10 mil pessoas, né? E aí 6 mil tiveram efeito positivo, ou 7 mil teve efeito positivo, 3 mil não teve efeito negativo. E aí o medicamento custa uma fortuna. Mas o que adianta se eu não vou conseguir dar à população? Então, a gente precisa de algumas coisas mais clínicas, tá? E esse NNT traz uma consideração mais clínica. Por exemplo, aqui falou que 58% recuperaram, né, tiveram efeito com o medicamento em relação ao placebo. O que significa esse NNT aqui 4? Que a cada 4 que tomavam o tratamento medicamentoso, aumentava um curado a mais do que o que foi no placebo. Se fosse o NNT de 1, significa assim, que a cada um paciente aumenta um curado a mais do que lá o placebo. Ou seja, quanto menor for esse NNT aqui, significa que a cura de pessoas frente aos que não usaram tratamento é muito maior, tá? E quanto maior for esse número, significa assim, o tratamento funciona, mas não funciona tanto quanto comparado com o número de pessoas que curaram sem nada. Okay? É outro termo que levaria mais tempo para poder estudar, com mais exemplos, tirar, mas só porque ele aparece no artigo, tá? E aí, para mim, não passar assim, na hora que vocês estiverem estudando e lendo lá, falar assim, o infeliz do Diego, nem para explicar o que significa esse NNT, e agora não estou entendendo nada, tá? E aí vocês pensaram assim, eu continuo sem entender nada mesmo com ele falou, não foi? Adivinhão. Gente, eu tô falando muito rápido hoje, ou é só porque tá sendo muita coisa? Não, pra mim tá tranquilo, não sei pro pessoal. Ai, Vera é maravilhosa. Vera. Não, vai falando comigo, gente. Não fique inibido aí por causa dos outros, não. Carol, a gente tá muito antagonista hoje. Devagar ou rápido, que eu fico do mesmo tamanho, então. Concordo. Não, tem umas coisas que a gente tem que parar, ler. E assim, eu acho que é válido o que você falou, porque foi duas coisas seguidas que vocês não tiveram, né? A parte lá das neurotransmissões, que eu já considero difícil, né? Ainda mais para quem nunca teve nada, é foda. E a parte agora que vocês falaram, eu falei uma coisa de estatística e vocês não tiveram estatística. Então, é para realmente entendível de ficar mais confuso. Mas, por favor, me cobrem de estatística e, gente, é importante para estatística, tá? Sim, para a gente entender essas coisas e não cair em coisa falsa, é muito importante, tá? Sim. Por exemplo, eu acredito que o pessoal também teve bioestatística, mas, assim, para mim foi um parto essa matéria. Eu tenho muita dificuldade com a matemática,
E acho que o professor também, ele tinha umas dificuldades. Enfim, juntou um monte de coisa. Nossa. E foi, olha, um período trevoso. Normalmente, quando você tem alguém que é um estatístico, você tem alguém da área da exata dando bioestatística, é muito diferente a estatística, né, na verdade, do que se dá para os cursos de engenharia da bioestatística, né? Para nós, da área da saúde, a gente, se precisa fazer um cálculo, a gente arruma alguém para fazer o cálculo, mas a gente explica para ele, eu desenho o estudo de forma clínica. Não, o que eu preciso é isso, e explica para o matemático, aí quando ele entende, beleza, vamos fazer esse cálculo. Tá? Agora, quando é o contrário, né? Quando você tem alguém da exatas que te mostra ali um cálculo, para gente que vai para a saúde, para poder fugir de matemática e química, pegar aquele cálculo que a gente já tem dificuldade de transpor para uma condição clínica, é meio treva, né? É trevoso. Mas nesses que eu estou falando aqui, mandar para vocês, são bioestatísticas clínicas, tá? Para áreas biológicas mesmo. Então, assim, vai ter cálculo, mas é mais direcionado mesmo ao entendimento clínico. Beleza? E cobre, tá? Ok. Os inibidores só da serotonina. A gente tem lá o escitalopram, fluvoxamina, a sertralina e paroxetina, tá? São considerados também de primeira linha lá por trás. E aí, eu deixei um asterisco, ou qualquer coisa que seja aqui marcado em fluoxetina e citalopram, porque o trabalho, a diretriz brasileira, traz que, nesse caso aqui, nessa versão da diretriz, coloca que só um trabalho encontrou que quem tomou fluoxetina teve um efeito melhor do que tomar o placebo, do que tomar açúcar, tá? Então, assim, fluoxetina e citalopram não tem muitos trabalhos mostrando a eficácia grande, ou mesmo a eficácia em relação ao placebo, tomar o açúcar, tá? E quando a gente chega em depressão, eu não sei porquê, tá? Mas é comum no Brasil, às vezes, até mesmo no nível de atenção primária, às vezes o paciente não chegou no psiquiatra, e aí o clínico geral, às vezes, já passa fluoxetina para tratar a depressão, né? Normalmente depressão leve. E todos os trabalhos, assim, que até hoje eu li, ou que mostram, né, quando a gente chegar em depressão na diretriz, lá mesmo falam assim, não para tratamento de depressão leve, não tem nenhum efeito diferente do placebo, né? E durante a graduação, dando aulas aí para Só brocha. Oi? Só brocha, né? Só serve para brochar. E, no meu ver, que isso que dispararia a depressão. Né? Mas eu já dei aula na psicologia em outras turmas e que teve gente, né, que alguns colegas falaram assim, então, professor, eu tratei 3 anos assim. E aí, depois que eu consegui ir no médico, ela falou, não se usa esse, trocou para o medicamento que era de verdade, né, que funcionava, e tipo assim, 2 meses, 3 meses, ela já estava outra pessoa. Então, complicado, né, nessas coisas. Eu procurei, não achei onde que estava indicação para o SUS usar fluoxetina em depressão leve. Mas, né, deixar a depressão leve lá para o próximo. Aqui já aparece fluoxetina e citalopram como medicamentos que poucos trabalhos, né, no caso aqui só citou um trabalho, dizendo que funciona. A grande maioria indica citalopram, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, esses são os mais comuns de usar quando a gente fala só da serotonina. Beleza? Já estou quase parando aqui para deixar vocês sobreviverem, ok? Eu faço uma pausa. Ok. Ou a gente consegue terminar. Vamos ver? Benzodiazepínicos, eu falei com vocês que não são tão legais de colocar, normalmente não são os primeiros. Se vocês jogarem benzodiazepínico, procurar clonazepam, bromazepam, alprazolam, né, se vocês procurarem os efeitos adversos, ou as taxas, vocês mesmo vão ver
que eles são meio complicados, né, nesse sentido, tá? São mais perigosos com misturas com álcool, tá? Então, assim, não são indicados em pacientes que têm histórico de etilismo, tá? De dependência química, de dependência alcoólica, e são muito fáceis de você entrar em coma, né? O paciente tomar ali alguns comprimidos de algum benzodiazepínico e tomar ali umas doses ali de velho barreiro, costuma não acordar mais, tá? É meio complicado. Mas essa classe normalmente é usada no transtorno ansioso. Mirielle caiu. Clonazepam, doses baixas, tá? Meia miligrama, 3 miligramas por dia. E eu só coloquei essa questão de quantidade, tá? Só porque o trabalho mostra, olha a diferença, né? 78% versus 20%. Então, assim, é um medicamento mais complicado, mas que no trabalho que mostrou a presença dele, mostrou uma eficiência muito grande, tá? Então, aí, o clínico tem que pesar riscos e benefícios. Se o risco for menor do que esses 80%, compensar isso, então vai ser o clonazepam na veia. Ok? Curiosidade, se vocês estiverem, né, concursados no local e aí o psiquiatra não for sendo trocado constantemente, vocês vão acabar acostumando com o fármaco e a dosagem que ele vai ter costume de passar para cada transtorno, né? Porque aí cada psiquiatra vai ter ali uma conduta, uma preferência, e aí quando vocês estiverem no local, ou um local que tenha mais de um psiquiatra, às vezes com o tempo vocês vão começar a identificar, né, já nem olhando o nome do médico, olhando lá assim, o transtorno e o tratamento. Não, é fulano, que ele que sempre manda isso, fulano que sempre gosta desse outro. Antepenúltimo slide, tá? Monoaminoxidase, que vão acabar com as enzimas, tá? Atenolol, pindolol, propanolol, tá? Atenolol e propanolol são os mais famosos, tá? Não tem muita evidência em relação ao placebo, e já a fenilzina, né, que a gente ia mostrar lá no começo da aula, coloca como irreversível, ele se liga e não solta mais. Já esse já mostrou um tratamento bastante eficaz no TARS. Então, entre as escolhas, a fenilzina, que é o mais procurado como inibidor dessa enzima. Professor, o atenolol aí, eles são para pressão, não? Parece parecido? Mas também. E aí, então, quando a gente... não, deixa lá, senão eu vou estender muito, mas o que eu ia pedir, eu ia fazer, você pode fazer, né, que não é nem tanto. Joga lá naquele negócio da bulas, né, da Anvisa, e veja lá aqueles mecanismos de ação, não precisa entrar tanto, mas você vai perceber que a forma dessa inibição serve tanto para a via utilizada para depressão, controle cardíaco, mas também vai ter o efeito lá no sistema nervoso central. Tudo dependendo de dose, tá? Claro que se o paciente já tiver algum problema cardíaco, tomar atenolol de forma inadequada pode ser o fim de carreira. Ok? Finalizando, tá? Então a gente vai conseguir acabar o capítulo hoje, né? E ficar em dia com o conteúdo. Quantas vezes vocês treinaram leituras de tabelas e de gráficos na graduação? Eu nenhuma. Grau nenhuma? Então tá. Então quando... Não lembro, não. Jesus. Então, assim, a gente vai preparar uma só de gráficos e tabelas para a gente poder olhar. Ai, eu tô rindo, mas é de... Não, é porque se você olhar o PDF e o tratamento da depressão é famoso. Normalmente, os colegas seus que eu já dei aula sempre estão empolgados por depressão. Já teve turmas que... não, professor, não começa por depressão. Quer saber logo de depressão. Tem gente que às vezes tem um grupo que quer.
Mas quando vocês dão uma olhada, por favor, na parte de depressão e na parte que mostra o tratamento, conduta clínica, conduta de terapia e de farmacologia, ele mistura gráficos e tabelas. Então, assim, é um que o povo fica muito empolgado para começar e depois só fica falando, pelo amor de Deus, acaba logo com isso e esquece depressão, porque a conduta é muito complexa. Tanto a questão terapêutica, psiquiátrica, psicológica, quanto a terapia farmacológica, tá? A do TAS aqui é fichinha, tá? É fraquinho em frente a ela. Mas o que a gente tem aqui nessa tabela, nesse gráfico aqui? Nós temos isso daqui, tá? Tudo eu tirei da nossa diretriz brasileira. Aqui é um fluxograma. Fluxograma deve ser a mesma, vocês devem ter tido o mesmo contato, né? Quase nada, não é isso? Ou sim? Não, ver fluxograma mais comum, né? Mas não. Mas tipo assim, tá, qual que é a regra de leitura de fluxograma? Nada, né? Aí, gente, beleza, olha só, às vezes vocês estão aí sofrendo com um monte de artigos, sofrendo com coisa na vida, porque vocês estão tentando assim, eu não consigo entender nada. Mas existe uma lógica, tipo assim, quando você vai pegar um fluxograma, existe uma regra que você segue para fazer um fluxograma e para ler um fluxograma. Quando vai uma tabela, existe uma regra. A tabela tem... Tá, beleza, está nessa construção. Eu vou ler um gráfico. Peraí, o gráfico tem eixo X e Y, eu leio de um jeito. O gráfico tem múltiplos eixos, é X, Y, Z, eu já leio de um outro jeito. Tá? Então, às vezes, vocês deparam com uma coisa assim, o negócio está uma confusão total, é só porque vocês não receberam o norte. Não, você faz assim, assim, aí explica. Então, nós vamos começar com isso. No fluxograma, a gente tem de cima para baixo ou laterais as regras de importância. Por exemplo, aqui de cara, deixa eu colocar mais alto aqui. Primeiro, tópico central, tá? O transtorno de ansiedade social. Do transtorno de ansiedade social, olha o que esse fluxograma nos diz. Que ele tem duas vertentes, tá? Para o tratamento da ansiedade, o que vocês estão colocando? Pode chorar, sorrir, cada um, né? Triste, choro e riso. Mas olha só, transtorno de ansiedade social, vocês vão dividir eles entre o transtorno de ansiedade social circunscrito e o transtorno de ansiedade social generalizado. Vocês viram alguma clínica diferente disso? Rindo de desespero lá, Jéssica. Vocês viram alguma subdivisão diferente dessa? Não. Beleza? Então, olha, tá, essa é a clínica. E aí, mostra assim, se o cara é circunscrito, olha só o que faz para ele. Beleza, você identificou que o seu paciente está circunscrito? O que você deve fazer? Primeiro, psicoterapia. A TCC focada na situação fóbica. Para isso. Beleza, vai usar fármaco? Procura lá o beta-bloqueador, procura lá o benzodiazepínico, alguns minutos antes da situação fóbica. Então, o paciente consegue perceber que ele vai enfrentar o que causa fobia, ou ele sente que a fobia está vindo, então está ali com o medicamento, é esse que ele vai usar nesse processo. Você identificou que o paciente precisa de um tratamento prolongado, você vai utilizar não beta-bloqueador, não benzodiazepínico, mas sim o inibidor seletivo da recaptação da serotonina. E se local, custo, conveniência, tudo funcionar, tiver de acordo, aí você vai fazer um tratamento combinado. Então, assim, você tem a diretriz, você tem aquele monte de coisa, mas o que serve o fluxograma? O fluxograma é para te dar uma ideia imediata e funcional daquilo que você precisa. Claro que você não vai pegar alguém que nunca estudou psicologia, ou que nunca chegou no estágio clínico de psicologia, ou que nunca pegou ali uma triagem, uma orientação sobre uma conduta clínica, vai dar essa folhinha e o cara vai fazer por conta própria. Né? Você tem que ter um treinamento
mas o fluxograma é para poder te dar isso. Agora, não me ensinaram nada da leitura do fluxograma. Entre o TAS-C e o TAS-G, qual que tem maior diagnóstico diferencial ou maior análise de conduta clínica? Olhando para o fluxograma. Vocês não entenderam, não viram nada das regras, mas olhando para ele, pelas minhas perguntas, o que vocês acham? Qual dos dois ali? TAS-G ou TAS-C? Tem maior diagnóstico diferencial, maior conduta clínica, maior avaliação sistemática? O TAG. Imagino que a primeira coisa básica, se está perguntando que tem mais, aqui só tem um quadrinho, aqui tem um, tem dois, tem 3 quadrinhos. Isso. Tá? Você vê que o TAG, ele subdivide em condutas diferentes. Tá, beleza, você identificou que seu paciente tem o TAG, ok. Você vai ter que pensar em 3 coisas. Você vai ter que pensar na psicoterapia, você vai ter que pensar na psicofarmacologia e você vai ter que pensar no tratamento combinado. Essa é a sua ordem. Tá? Então, para você fazer isso, tá, você vai se orientar para 4 coisas. Olhando aí, vocês conseguem identificar o que você tem que fazer antes, quais são as coisas que você tem que se orientar antes de chegar na psicoterapia, psicofarmacologia e tratamento combinado? Tá bem, cara? Entender o transtorno? Ó, quem tá aqui, o TAS generalizado e tá as condutas, não é? Sim. Psicoterapia, psicofarmacologia e tratamento combinado. O que está entre eles é a sua orientação. Tá? Do TAS, eu tenho que pensar nisso, mas eu tenho uma etapa antes desses 2 aqui. Para mim entender, eu tenho que pensar na escolha do paciente, na disponibilidade de tratamento, no custo e na comorbidade. Aí, com essas informações, eu vou pensar na psicoterapia, na psicofarmacologia e no tratamento combinado. Se eu vou fazer a psicoterapia, eu sigo modalidade individual ou em grupo, virtual ou presencial. Eu vou para uma psicodinâmica, né, tem evidência preliminar da eficácia em grupo? Beleza. Definir A ou B. Aí, funcionou, aí o que eu tenho que fazer? Avaliar em 4 semanas. Antes de chegar em 4 semanas, tem alguma coisa? Se muitos sintomas físicos de ansiedade, pensar no acréscimo do benzodiazepínico nas primeiras semanas em pacientes sem histórico de dependência química. Então, daqui você tem aqui 3 tipos de tratamento. Mas para chegar nesse tratamento, ele está te dizendo que você tem que pensar. Opa, não marcou, cadê? Destacar. Destaque, infeliz. Mas não quer destacar. Deve estar com um segundo. Mas dá para ver aqui, né? A marcação. Tem que pensar nesses 4. Pensando nesses 4, você define. Definiu psicoterapia, pensa nesse tratamento. Antes de chegar em 4 semanas, veja essa condição aqui. Se essa condição estiver ocorrendo, tem que pensar em farmacologia. Como que o meu paciente descreveu, vai ir para o fármaco primeiro. Então, as primeiras escolhas são essas. Beleza. Tá aqui algum problema? Vou usar lá venlafaxina. Beleza. Tá antes de 4 semanas, tá caindo nessa condição, então eu vou para uma politerapia. Ou eu troco esse pelo benzodiazepínico, ou eu acrescento ali, se permitir. E se o paciente tiver condições, eu faço tratamento combinado. Seguindo o tratamento combinado, me pergunto desse mesmo aspecto, beleza. Chegou em 4 semanas, você deve avaliar o seu paciente. Ele está respondendo, aí você faz o tratamento de manutenção. Se tornou assintomático, redução gradual até parar o tratamento. Seja ele psicoterapêutico, farmacológico
ou combinado. Está persistindo os sintomas? Está tendo recaída? Né? Ele não respondeu ao primeiro tratamento que você deu, ou ele teve uma recaída. Aí você volta, verifica a primeira escolha medicamentosa, verifica a primeira escolha psicoterapeuta, vê o que tem que fazer. Eu escolhi medicamento primeiro. Então, vamos pensar na dose? Vamos pensar qual que é a quantidade que eu posso mudar? Será que está certo? O paciente está usando da forma que deveria? Se a psicoterapêutica, eu estou fazendo só o tratamento, então vamos usar um fármaco junto? Vamos fazer a combinada? Aí passou mais 1 mês, 2 meses. Respondeu, volta para cá o tratamento de manutenção, redução gradual e interrupção. Não está respondendo? Aí vem naquele que você falou lá, eu acho que a mulher não tinha. Já tentei um protocolo, não deu certo. Segui a parte do outro protocolo, não deu certo. Não, então a gente tem que voltar do zero, porque eu avaliei mais de uma coisa, e aí vamos de novo, vamos reavaliar o diagnóstico, vamos ver o tratamento das comorbidades, vamos ver os tratamentos combinados, e aí você vai indo pelas outras opções clínicas. Vocês estão felizes porque vocês escolheram psicologia e não pedagogia, ou não artes cênicas, ou alguma coisa do tipo? Porque depois... Porque, na verdade... Embora a expressão facial aqui diga o contrário, ainda há um fio de esperança com o curso. Mas eu acho que eu ficaria, né, se fosse o caso, né, eu ficaria assim, sim, eu ainda gosto porque, assim, é um negócio muito foda, significa que se eu conseguir fazer isso bem, eu vou ser foda. Então, eu acho que isso é um ânimo. Né? Aí, hoje, o desafio e hoje, né, a minha obrigação diária de mostrar para vocês o pepino que vocês têm para enfrentar é a complexidade do acompanhamento do tratamento, tá? Porque, assim, vocês vão nos estágios, nos outros, focar muito, né, na psicoterapia. Mas, olha, as condutas clínicas, o que o SUS manda, beleza, você escolheu a psicoterapia, mas, dependendo do que acontecer, você vai ter que considerar o aspecto farmacológico. Né? Meu paciente não me deu a opção de ir para a psicoterapia, ele quis a psicofarmacologia. Então, beleza, como que você vai apoiar esse paciente, como que você vai monitorar esse paciente, como que você vai ficar atento ao que vai acontecer com esse paciente. Então, assim... Professor, como no modelo que impera ainda no SUS é o biomédico, dificilmente se dá a opção de psicoterapia como a primeira alternativa, né? Geralmente entra-se com os psicofármacos e vai fazendo aquelas testagens nos pacientes, né? Vamos fazer essa combinação disso com aquilo, esse não dá certo, aquele dá certo. E a psicoterapia, na realidade, geralmente quando o paciente chega através do SUS, ele já desencadeou uma gravidade crônica do transtorno, teve um surto, coisas do gênero. Dificilmente a psicoterapia, eu pelo menos não tive ainda nenhum conhecimento de casos assim, em que o paciente vai pelo SUS, né, pela UBS, lá pela porta de entrada, logo encaminhado primeiramente para o psicólogo. Né? Então esse é até um dos questionamentos que a gente sempre faz com relação ao modelo biomédico, de por que ter que passar por um profissional da medicina primeiro, para ele então indicar psicoterapia, né? Por que não tem essa identificação dessa necessidade de uma avaliação psicológica antes? Até porque muitas vezes os sintomas ali que chega na UBS ou no pronto atendimento ali são psicossomáticos, né? São mais psicológicos do que fisiológicos. Primeiro, do nosso modelo, tá, de estratificação, tá? A gente tem um médico, quem diagnostica, quem clinica, né, é o médico. Eu acho que eu acho que não precisa nem ser essa coisa assim de primeiro, né?
Eu acho assim, durante, eu vejo muito da questão da atenção básica, sabe, da atenção primária. Eu acho que não é que tem nem estar ali no postinho de saúde. Eu acho que as coisas que a gente tem que advogar, que a gente tem que lutar, é a ampliação da equipe de saúde da família. Tem que colocar um nutricionista, tem que colocar um psicólogo, tem que colocar um fisioterapeuta, porque a equipe básica de saúde é um médico, é um enfermeiro, e eu acho que o fisioterapeuta. Então, assim, os locais que tem a mais é o município que resolve. O município que meu pai... Minas Gerais tem 853 municípios. 853, 6, eu sempre me confundo, mas é mais de 800. E tem municípios, assim, que estão de tipo de primeiro mundo. O município que meu pai está é uma cidade muito pequena, que tem uma multinacional colada. Então, todo mundo do município trabalha na multinacional. Todo mundo que trabalha na multinacional tem plano de saúde. Então, assim, o SUS lá é extremamente livre, porque muita gente vai no plano de saúde. Então, assim, e o prefeito, na época, lá foi do próprio município e tal, então tinha dinheiro, então lá eles davam até tratamento dentário gratuito, público, que era para toda a unidade ter. E lá tinha na equipe, além da base, o nutricionista, o farmacêutico, o psicólogo. Então, assim, depende muito das nossas realidades brasileiras, né? E os locais onde que a gente consegue advogar e lutar e brigar com isso. Agora não temos mais nem o NASF, né? Pois é, mas e qual que é o conselho da região de vocês? Quantos psicólogos tem em Rondônia? Quantos que já montaram sindicatos? Quantos que estão batendo nas câmaras de deputados, senadores? E eu não falo isso só com vocês, eu falo com os alunos da biomedicina. Né? Então, tipo assim, nosso conselho é ruim, nosso conselho não presta. Beleza, mas e aí? O que vocês fizeram? Eu cheguei em 2015, falei, gente, vocês vão ser a primeira turma a fazer? Então, assim, e lutar nisso é difícil, é cansativo, é burocrático. Mas, se não tiver briga, se não tiver gente batendo, o governo não vai pôr nunca. Para que ele vai pôr? Ninguém está pedindo, ninguém está cobrando. Entende? Essa visão biomédica que você se refere é algo que está enraizado. Deve ser? Não. Deve ser atenção integrada e completa, na atenção primária. Isso a gente sabe mais de 200 anos. O que não acontece no Brasil como um todo? Corrupção. População não ativa. Né? Omissão, na realidade, né? Omissão. Sim. Bom, gente, aqui no slide, né, é simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V lá do artigo. Esses são os pontos que a gente contempla aqui no TAS. Depressão vai ser mais extenso, tá? Depressão provavelmente a gente faz em 2 semanas, e realmente é mais complicado. Então, como atividade que eu tenho para vocês hoje, de hoje para a semana que vem, é vocês lerem a parte de depressão nas apresentações que eu já mandei para vocês lá no e-mail de vocês há tempos atrás. Ok? Dúvidas, reclamações, brigas, desejos, além de ganhar na Mega Sena? Ai, ai. Não, tá tudo certo. Para mim, né? Certo? De acordo. Certo e nada resolvido, né? Gente, então... É porque a minha câmera tá fechada propositalmente, senão vocês iam ver fumacinha saindo aqui pelos meus ouvidos. Não, mas assim, eu espero mesmo que esteja dando para... eu não vejo a cara de ninguém, né? Ninguém se mostra. Eu fico aqui Vocês estão querendo que eu desenvolva depressão, assim, né? Isolamento, né? Porque eu só vejo VS. Vou me mostrar aqui. Aí. Esses dias. Vera, você tá na pensão, Vera. Você tá na pensão? Não, é que eu digo que eu não apareço sempre, porque às vezes tô com roupa de mendigo. Então não vou contar. Eu ia dizer isso, professor, para não desanimar a classe masculina, porque na quarentena a mulher não quer se arrumar. Ô, Matheus, sem condições de aparecer. Você Amada!
Você tá com aqueles dreads que você fez lá no WhatsApp, que tem uns monte de dread lá, um monte de cachos. Ô, Diego, agora uma observação. Meu filho apareceu aqui no quarto e falou assim: esse professor seu joga, eu quero essa cadeira, quero uma cadeira igual a essa. Foi má influência, viu? Foi 6 anos de economia para poder conseguir R$ 500 para poder comprar a cadeira, assim. 6 anos da vida, assim. Ele falou, eu quero uma cadeira igual a essa. E só foi porque na Americanas estava de 600, ela estava por 459 e o frete era R$ 40. Eu falei, beleza. Leandra, você tá pela metade aí? Você tá embaixo da coberta? Cadê a Leandra? Tá no Peraí. cantinho, né? Arreda um pouquinho para a sua direita aí, ô Leandra. Peraí. Tá sem roupa, né, bonita? Ah, foi se vestir. Quando a Vera estava falando que ela não estava, ela estava sem condições de aparecer, a primeira coisa que eu fiz foi dar um print na tela. Então, aí Eu não consigo deixar todo mundo na tela. Como é que faz isso? você É faz assim, layout. onde que tá, quando você vai com o mouse, onde que tem o fone e tudo mais, do lado direito tem 3 pontinhos, que tá mais opções. Aí quando você clica, tem lá alterar layout, aí você põe lá em blocos, aí aparece todo mundo. Ah, beleza. Aê, Leandra, pôs roupa, né? Sai lá do quarto. Todo mundo olha, aí, pronto. Agora vai o print, que aí a gente já marca lá para dizer que a gente está trabalhando, né, e não batendo papo. Nossa, e põe trabalhar nisso em minhas almas. Nossa. Murilo! Murilo! Gente, então, assim, Fala isso. pro professor trazer a Ágata para aula. Agora ela tá, a Karen tá dando aula também, então ela tá lá na sogra. Mas aqui, ó, dá para ver os rabiscos dela, né? Porque aqui era o escritório, agora é o plano de arte, né? Daqui uns dias vem a assinatura do Pedro. Tem uma janela ali, ela vai. Travou só para mim? Travou para todo mundo? Carol, beijo! Ai, Carol! Professor, depois você manda esse vídeo que nós vamos pegar bem essa parte que a Carol tá simulando que tá travando. Não, eu acho que não vai sair, porque justamente nessa hora eu mexi aqui e você testou a conexão. Aí, a agora, carinha do Murilo. Depois eu vou ter que ver. Eu tô olhando pra gente, será que o prof fala mal da gente na hora de o quê? De dormir? Com certeza! E a Carol só aparece nessa aula, toda arrumada, de brinco. Que ilusão, Matheus! O tempo que eles têm para dormir, eles vão falar de nós, tá por fora. Ô, Matheus, quando você tiver filho de um ano, quando você tivesse filho de 6 meses e mais, eu espero que você vai lembrar, assim, nossa, eu ficava perguntando se o professor à noite ficava falando mal de aluno. A única coisa que a gente tem na vida é, assim, cada dia que passa é quando que eu vou dormir de novo, né, Liana? Acho que a Liana tem no sentido ali, assim. Olha, tem até cachorro lá, cachorrada, Liana. Professor, mas não se desespere, não. Como você mesmo disse, isso é para sempre. Quanto mais velho ficar, menos você vai dormir, tá? Não tem isso. Bom, gente, muito obrigado. Todas as preocupações. Atrás da Carol já vindo. Ei, Júlia! Oi, Júlia! Quando sua mãe tá chorando, é por causa dessa aula, tá, Júlia? Gente, obrigado por hoje. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. A gente vai falando. Tchau. Manda no grupo para conferir as notas, porque estão mexendo no sistema, tá? A nota, Todo mundo tem nota. Se tiver alguma coisa, me avisa lá, tá?
Tá. Tá faltando um ponto na minha. Tchau, Leandra. Sexy. Tchau. Tchau, tchau. Tá saindo som seu não, Leandro. Pessoal, tô sem nota. Tá sem noção, beleza, já vou olhar lá. Tá. Porque eles estavam fazendo manutenção, então, quando faz manutenção, costuma as coisas da bicheira, né? Ah, tá bom, então é porque mandaram lá no grupo, aí mandaram eu avisar. Mas, infelizmente, dessa vez ninguém ficou de exame, né? Porque a gente foi bem patriarcal, né? Porque estava todo mundo aprendendo. Mas agora, no segundo bimestre, vai ter chance de todo mundo tirar 0. Tá bom, então, professor. Tchau, obrigada. Tchau.